Bom dia. Para sair um dia mais firme, mais... Meus irmãos, queria então que nós abríssemos as nossas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 1. A gente vai dar uma olhada, pequena análise na oração de Paulo, que está na segunda metade, lá dos versículos 15 a 23. Mas a base, o fundamento da oração de Paulo está aqui no início do capítulo, bem no início. Como a gente vai estar com a Bíblia no capítulo, ia ficar fácil da gente dar uma cara. Nós vamos falar hoje das riquezas em Cristo que temos, da nossa posição em Cristo e da nossa identidade com o Senhor, com a nossa identidade em Cristo. E a razão disso tudo é não somente com o propósito de nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus, mas em propósito também de saber que há um poder, Deus poder que exerceu em Cristo, opera em nós, para que nós façamos aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é da vontade de Deus, seja superar os nossos pecados, ter uma vida mais tranquila, um relacionamento mais pessoal, mais íntimo, mais amoroso com Deus, e isso tudo vai fazer com que o Senhor receba então mais glória, mais honra, mais louvor, né? E o evangelho dele, por consequência, seja conhecido. E também isso gera um amor entre nós, entre os irmãos. Eu vou concentrar um pouco mais nos pedidos especificamente que Paulo faz, né, nessa oração, e não vou destacar tanto o final, que é onde fala que nós somos a extensão do corpo de Cristo. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja, nós, a igreja, nós que fazemos parte da igreja, somos uma extensão, e esse poder age nessa extensão, nesse corpo de Cristo, a fim de anunciar as virtudes, o caráter de Deus. Então, eu não vou aprofundar muito isso, vou ficar mais nesse poder que está à nossa disposição e que nós usufruímos pouco, buscamos pouco. E provavelmente, às vezes, a gente nem lembra de mais. Mas Paulo diz que esse poder está em nós. E claro, através do Espírito de Deus que habita em nós. Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos ler, então. Eu queria ler 2 versículos no capítulo 1 lá, porque por causa que é a base de coisa da nossa oração. Está lá no versículo 3, diz assim, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o seu bom propósito, segundo a sua boa vontade. Aqui é o fundamento da oração pela qual depois Paulo então vai orar pelos Efésios, por isso que eles são, provavelmente nós também estamos aqui incluídos. Mas esse fato aqui é significativo, porque essa aqui é uma verdade na qual Deus nos identifica. E Deus dá um propósito para nós. Isso é importante saber isso. Quando você foi identificado antes das eras, na eternidade, para ser filho de Deus. Você foi chamado, você foi redimido e você foi, então, identificado com esse filho. Qual o propósito? Por que ele nos escolheu para sermos seus filhos? Por quê? Está aqui, né? Assim nos escolheu ele, esta aflição 1, para sermos, e está escrito aí: santos e irrepreensíveis em amor perante. Então, esse é o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Não podemos esquecer disso, porque isso nos identifica com Cristo. Nos identifica por Cristo, porque a partir de agora, a nossa conduta, o nosso agir deve ser semelhante ao Senhor Jesus, o que nos identifica que estamos em Cristo. Estamos em Cristo. E agora então vamos ler o nosso texto lá, que é a oração de Paulo. E aí vocês vão entender o comecinho que diz por isso, aí Paulo então começa a orar. Vamos lá então, para o versículo 15.
Então, por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito, sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos iluminados os olhos do vosso coração. E aqui então ele faz os 3 pedidos. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dele dos mortos e fazendo-o assentar à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais. Então, essas 3 coisas, qual ora para que eles descubram a grandeza da vocação, o valor dessa vocação que você foi chamado. Depois a herança, não só a herança que vai receber, mas você sabia que também você é a herança de Deus. E a terceira coisa aqui é a grandeza do poder de Deus que opera em nós. O mesmo poder que operou em Cristo quando ressuscitou os mortos. A suprema grandeza desse fogo. Agora a gente vai concentrar nesses 3 pedidos e a gente vai dar uma olhada um pouco mais, analisar um pouco mais profundamente. Eu queria orar diante dos irmãos e agradecer a Deus pela presença do nosso meio, pedir para que Ele nos conduza, nos dirija, nos edifique, nos corrija. Nosso bom, amável e adorável Pai Celestial, o Pai da glória, onde a Ti, Senhor, sempre a honra, sempre a glória, sempre o louvor para todos, sempre como cantamos. E Te agradecemos, Pai, por essa mesma oração de Paulo, pela eleição, pela reeleição, Senhor, pelo selo do Teu Espírito em nós e pela vocação de sermos Teus filhos. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor esteja entre nós hoje de uma maneira especial, na qual possamos compreender, entender e discernir o valor dessa vocação, a nossa identidade em Cristo, a grandeza da herança que está reservada nos céus por nós, e esse poder que operou nos leva a isso, Senhor, de maneira que a nossa vida seja cheia de frutos dos Teus Espíritos, para a honra e para a glória. Abençoa-nos assim, Pai, nós oramos um nome precioso daquele que é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus. Apenas para a gente lembrar um pouco da carta de Efésios. A carta de Efésios ela foi escrita da prisão, lá em Roma, provavelmente 60 anos, 62 depois de Cristo. Ela é considerada uma daquelas cartas secular que foi destinada para Efésios, mas na verdade abrangia provavelmente todas aquelas regiões da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, tipo Colossenses, Filipenses. E o propósito principal dessa carta é fortalecer a fé dos cristãos, revelar sua identidade em Cristo e destacar o papel da igreja como de Cristo. A carta dos Efésios visa então afirmar ou firmar os cristãos em sua fé, encorajando-nos a compreender e poder a realidade de estarem em Cristo. Em Cristo. Aliás, essa frase ou essa avaliação de em Cristo ela é repetida em torno de 39 vezes no Velho Testamento. Isso dá um certo peso, uma certa importância. E aí sublinha que toda a vida do cristão deve fluir desta posição em Cristo. Essa posição em Cristo. Meus irmãos, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. O capítulo 2, em versículo 6, vai dizer isso. Aqui o Senhor já nos abençoou nos lugares celestiais com toda a sorte de bênção. Toda a sorte de bênção. Não é mais ou menos, é uma etapa, é uma estágio. Toda a sorte de bênção. Então essa compreensão de quem o cristão é em Cristo
Não é meramente um exercício intelectual, mas uma verdade que deve transformar a vida dos cristãos. É uma verdade transformadora que precede e capacita a maneira como nós vivemos, ou como o cristão deve viver. Então é importante que esse entendimento faça parte da nossa vida conscientemente. Então, a verdadeira transformação baseada nesta posição de estar em Cristo, torna o viver cristão autêntico e emana, todo o tempo, de uma apreensão, uma compreensão teológica da identidade que nós temos em Cristo. A pergunta é: nós estamos identificados em Cristo? Estamos em Cristo? Então esse é o contexto da carta. O capítulo 1, então, ele começa a descrever as bênçãos espirituais que os cristãos possuem em Cristo. E ele proclama que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 3. E esse capítulo celebra essas bênçãos. Irmãos, vocês foram abençoados. Vocês receberam um dom, receberam um presente de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Fomos predestinados para a adoção como filhos. Recebemos a redenção, a remissão pelo sangue do Senhor Jesus. E por último, gente, fomos selados com o Espírito, como garantia, como marca dessa herança e como povo de todos. E aí então Paulo louva a Deus por essas bênçãos e ora para que os cristãos compreendam a sua profundidade. E aqui já no começo a gente vê a soberania de Deus. Deus agiu primeiro, escolheu antes da fundação do mundo, predestinou, selou. Isso estabelece uma verdade fundamental, que a soberania divina é um alicerce para a nossa vida. E isso traduz em segurança para vivermos Cristo, para estarmos em Cristo. Então, assim Paulo começa a sua oração. E eu queria dividir a oração em duas partes. Primeira parte, a base da oração, que são essas bênçãos incomensuráveis, que a gente viu, essas 4, E a segunda são os pedidos de iluminação espiritual que Paulo faz pelos Efésios. Diferente de outras cartas, Paulo não pede saúde, ajuda financeira, divisões, pecado. Não. Diferente disso. Pede conhecimento de Deus. Pede revelação do Senhor Jesus. Quer que nós procuremos conhecê-lo mais profundamente, mais intimamente, mas não só intelectualmente, mas verdadeiramente. Verdadeiramente quer dizer você ter experiências com o Senhor. É você ter experiências com o Senhor. É você vencer um hábito ruim, é você vencer um pecado, é você fazer a escolha que louve ao Senhor, fazer as coisas certas, amar os outros, que em suma é a igreja, que Paulo já menciona, amar uns aos outros, amar uns aos outros. Então são essas duas partes. Então a primeira parte tem a ver com as bênçãos incomensuráveis, fé e amor que Paulo ouviu dos Efésios. Paulo estava preso, provavelmente algum irmão que veio de lá falou isso para ele lá na prisão. Então, à luz dessas bênçãos incomensuráveis, Paulo inicia sua oração com uma efusão de gratidão e uma declaração de lembrança constante pelos cristãos em Éfeso. Desde que ouvi falar da fé no Senhor Jesus e do amor que tens para com todos os santos, ele não cessou de dar graças. A fé que Paulo celebra aqui é uma confiança ativa e genuína no Senhor Jesus. É uma fé que orienta, que governa a nossa vida em Cristo. John MacArthur, ele destaca essa expressão, o Senhor Jesus, e ele dá uma ênfase aqui no Senhor Jesus. E realmente, se a gente olhar aqui, vai falar 2 vezes sobre o Senhor Jesus. Não é Cristo, não é Jesus, mas é o Senhor Jesus. E ele dá uma profundidade aqui do Senhor Jesus, no sentido de que Jesus é Deus, o soberano.
A salvação vem depois. Salvação, Salvador e Senhor, elas não podem ser excluídas, as duas. Jesus é Deus, o Senhor, o governo, a autoridade suprema sobre todos e sobre tudo, como a gente já cantou aqui, sobre tudo. Então, essa fé no Senhor Jesus, você compreender isso, em quem você confia, em quem você tem o privilégio de ter um relacionamento, é o Senhor Jesus, na verdade, o Todo-Poderoso. Ou, como diz o Salmo 145, que a grandeza de Deus é insondável. Então essa é uma fé ativa, genuína em Jesus, uma fé que orienta, que governa a nossa vida. Depois ele fala do amor, né? E esse amor que Paulo está falando aqui é o amor, aqui conhecidos nós, que a gente já ouviu muito aqui, o amor ágape, né? O amor ágape, que o Novo Testamento mais dá ênfase, né? Que é voltado mais para a ação do que para o sentimento. O amor ágape, ele não exige a aprovação das ações da pessoa amada, né? Ou de quem a gente tem prazer em estar junto, mas demanda de uma atuação prática em favor do outro, uma demonstração tangível de cuidado e benevolência. Vocês já viram essa ação tangível, cuidado, entre vocês, entre nós? Será que já tivemos uma experiência desse amor uns pelos outros de forma tangível, de forma que a gente viu, que a gente experimentou, que a gente sentiu? Já, né? Tem pelo menos 3 fatos nos últimos meses aqui que aconteceram entre nós, né? Que isso aconteceu. Então, esse é amor pelos outros, né? Esse é o amor ágape. Um outro aspecto aqui dessa oração que a gente vê de Paulo fazendo é que é a persistência de Paulo que não cessa de dar graças e fazer menção deles em suas súplicas. E isso revela uma profundidade do seu cuidado pastoral e a importância que ele dá para a intercessão na vida da igreja. Você tem intercedido pela igreja, como faz Paulo aqui, como fez pelos colossenses, pelos filipenses? Na nossa vida de oração, há intercessão. A igreja se reúne para interceder. Pois é, são características que a gente vê de Paulo aqui, né? Tem um estudo expositivo do nosso irmão Hernandes Dias Lopes que diz que o ponto culminante da teologia nos ensinos de Paulo são encontrados em suas orações. Eles aprendem dizendo: a oração é o índice do senso de valores de uma pessoa. A oração é o espelho interior de uma pessoa. É na oração que ele diz o que sente, o que deseja e o que ela crê. Então, existe uma profunda interconexão entre a fé, o amor e a oração na vida cristã, que a gente pode ver aqui. As referências destacam a gratidão de Paulo pela fé e pelo amor dos Efésios. Esta gratidão, por sua vez, impulsiona uma oração constante. E isso revela, então, uma relação causal. Uma relação que causa. Uma relação causal. Que, por sua vez, então, reflete uma fé genuína e um amor ativo. Isso pode ser o inverso também. Se você ora, você também certamente vai ter uma relação causal entre fé e amor. Então, uma vida espiritual próspera é marcada pela fé e pelo amor, que naturalmente transborda em uma vida de oração. Uma oração robusta, né? Uma oração robusta. Além desse aspecto aqui da oração de Paulo, a oração de Paulo, conforme diz, isso também não é uma intercessão apenas simples, mas ela é retórica e tem ali também uma visão de restabelecer a identidade deles e de reafirmar a natureza da fé para o qual eles foram chamados. Então, o ato de Paulo de orar por eles dessa maneira específica e o conteúdo da sua oração são intencionalmente projetados também para instruir e moldar os esposos efésios. Portanto, a sua oração não é apenas por eles, mas sobre eles, lembrando-os de quem eles são em Cristo.
e o que Deus nos chamou para ser. Isso sugere, num certo sentido, a gente reavaliar as nossas orações. As nossas orações. Será que elas são formativas? Será que elas estão refletindo o conhecimento que Ele tem do Senhor, do seu caráter? Será que a gente está tendo esse equilíbrio entre fé e amor? Né? Tiago fala, né? Fé e amor, essas duas pás do barco tem que andar juntos, senão o barco não prospera, não vai para frente. Então, meus irmãos, vê-se aqui que para orar, talvez seja preciso pensar sobre o que dizer ao Senhor, sobre Ele, sobre aqueles a quem vamos anteceder. Porque, de fato, né, se a gente entender que a gente está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, isso exige uma certa reverência e de pensar, né? Você não vai sair dizer qualquer coisa aqui, né? Pensa. Assim é rica essa oração de Paulo. Mas a ligação entre fé e amor, como evidência de uma fé genuína, é o tema recorrente nas epístolas paulinas e no Novo Testamento. Então, como base dessa oração, em que Paulo elogia os efésios pelo seu amor e pela sua fé, ela encontra-se um versículo paralelo, ou que embasa essa verdade, lá em Gálatas 5,6, quando ele diz assim, ó, porque em Cristo Jesus nem incircuncisão tem valor algum, mas tem a fé que atua pelo amor. A fé sem amor não vale nada. Entendeu? Por isso, fé sem amor não vale nada. É o amor. Tem que estar por trás. Fé e amor. Colossenses 1, 3-4, de novo numa oração, Paulo diz assim, sempre damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Não é só com aquele mais chegado, né? Aquele que tem alguma afinidade. Todos os santos. Todos os santos. Esse é paralelo idêntico a Efésios que ele está olhando, mostrando a consistência da mensagem de Paulo, a importância que ele dava à fé e ao amor, os sinais de maturidade cristã na comunidade que ele fundava e para as quais eles pregam. Então essa é a primeira parte, é a primeira base da oração de Paulo. A parte 2, então, tem a ver agora com a iluminação espiritual que está lá nos versículos de 17 a 19. 17 a 19. 17 a 19. Vamos lá olhar, então, de 17 a 19. Então, depois que ele elogiou Efésios lá pela fé e o amor, daí ele dá graças, né? E aí faz menção nas suas orações e ele diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, em pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. E aí ele dá o exemplo, né, e dá os estágios onde esse poder foi exercido. Então, Paulo, avançando na sua oração, ele expressa, então, esses pedidos profundos para que Deus, nosso Pai glorioso, nosso Pai celestial, conceda aos cristãos um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículos 17. Essa não é uma sabedoria meramente terrena e intelectual, que já percebe de cara isso, mas é um conhecimento profundo, íntimo, revelado por Deus, que transcende o entendimento natural, mental da pessoa natural e se manifesta em atitudes e experiências. O propósito final desse conhecimento é conhecer o Senhor Jesus de forma mais íntima, mais profunda, sendo capaz de traduzir as grandezas de Deus, aquilo que Ele faz, em experiências diárias e simples. Esse é o conhecimento aqui. Né? Vocês lembram lá de João, né? A vida eterna é esta: te conheçam aquele que me enviou e conheçam a Deus.
experiência eterna. Esse dia eu ouvi de um irmão nosso aqui, né, que um colega tinha comentado com ele que provavelmente o céu seria chato, né? Teria muito o que fazer, né? Sentar nas nuvens lá, né? E ele estava assim, sabe que é mesmo, né? Aí eu me lembrei desse conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus é insondável, não tem fim. Se tem uma coisa certa, tanto John MacArthur como John Piper diz, é que você não vai se deixar para a eternidade. Pelo contrário, será de muita alegria e de muita paz, como diz o Salmo 16, em versículo 11. Na minha presença há delícias perpetuamente e prazeres sem fim. Então, meus irmãos, vida eterna é muito mais do que tudo que você mais gosta aqui, que você mais tem prazer, que você mais se alegra, é inimaginavelmente melhor, incomparável, sem chatice. E o que está pedindo aqui? Conheça. Tenha experiência. Você já teve alguma experiência de Deus na sua vida? A sua palavra? Já superou algum pecado? Já fez uma escolha que foi difícil, mas que você fez por amor ao Senhor e para a glória dele? Você tem experiência? Teus pedidos de oração, os pedidos você já teve essa experiência de ser respondido? Eu tive, parras. E vocês conhecem já muitas delas, né? Porque eu não consigo, às vezes, deixar de falar. Então essa é a ideia aqui, né? De conhecer a grandeza, conhecer a Deus, a sua sabedoria. Ele vai se revelar para você, ele está dizendo, ele vai se revelar. Se você não tem essa sabedoria, peça a Deus que ele dá, né? Vai Tiago de... Então não é uma sabedoria meramente terrena, intelectual, mas um conhecimento profundo, íntimo, que você vai perceber e ver Deus na gente. E a gente pode perceber isso na vida diária. Esse é o conhecimento de Deus. Colossenses 1, 9 a 10 diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, nem deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo está orando de uma forma diferente lá nos Colossenses, dizendo a mesma coisa aqui. E isso é a vontade de Deus, que a gente cresça no conhecimento da vontade de Deus. E qual é o objetivo? Para que a gente cresça, para que a gente tenha entendimento espiritual, para que a gente tenha sabedoria para aplicar isso de maneira digna, agradando e então frutificando em toda boa obra. Filipenses 1, 9 a 10 vai também nessa mesma direção, quando ele diz que a minha oração é esta, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, Pai, que vocês possam discernir o que é melhor, e serem puros, irrepreensíveis até o dia de Jesus. Até o dia de Jesus. Até o dia de Jesus. Paulo prossegue orando para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, versículo 18. E aqui eu lembrei de 2 Coríntios 4:6, quando diz ele, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo fez resplandecer a sua luz em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, esse versículo que fala de iluminação do coração, do conhecimento da glória de Deus, é um dos temas centrais das orações de Paulo, a fim de que os cristãos possam saber e compreender a vontade deles e assim agir. Para a glória e para a honra do Senhor. E aí então depois ele fala, faz os pedidos, né? Depois que ele pede um espírito de sabedoria, um espírito de discernimento que ilumine o coração deles, ele faz três pedidos, ou três verdades cruciais, que é a iluminação dos olhos do coração, tem um propósito específico. A primeira delas é a esperança da sua vocação, a esperança da vocação, a esperança para o qual ele chamou. O cristão não é salvo apenas para ir para o céu, mas é um processo dinâmico de mudança, sendo continuamente transformado à imagem de Cristo
cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida aqui na terra. Levando a identidade por isso, de andarmos sermos santos e irrepreensíveis em amor na cruz. É assim que Deus quer que nós somos. Isso é dinâmica na nossa vida. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós confessamos Ele como Senhor e Salvador, a gente não sabia tudo da Bíblia, não sabia nada tudo sobre o Senhor Jesus, mas é o início. Como Pedro diz, desejai ardentemente, né, o leite genuíno para que por eles vocês vão crescendo. Cada ideia da criança, né, ela nasce, mas ela vai precisar, né, de todos os recursos para que um dia ela chegue à maturidade. O que Paulo está dizendo aqui para os Efésios: busquem a maturidade, sejam mais semelhantes ao Senhor Jesus, como diz lá em Romanos, até o grande dia em que o veremos face a face. A esperança na qual ele está falando aqui, o versículo, está mais para a perspectiva de futuro. A esperança para a qual ele nos chamou refere-se à gloriosa perspectiva futura que os crentes têm em Cristo. Qual é a perspectiva futura que nós temos? A vida eterna. A vida eterna. Isso já foi decretado. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais de que precisamos para vivermos uma vida madura em Cristo. Para agora. Para lá. Também a vida eterna, a ressurreição, a comunhão plena com Deus, a consolação de todas as suas promessas para nós e a certeza desse futuro glorioso deve nos impulsionar aqui nessa vida presente. A conhecermos mais o Senhor Jesus, a termos experiências reais com Ele. É o que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 1, nessa oração aqui. 1 Pedro 3,4 diz assim: ó, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou murchar. Essa herança está guardada nos céus para você. Meus irmãos, identifiquemos o Senhor Jesus. Identifiquemos o Senhor Jesus. Está guardado, tem uma herança para nós lá. Já está guardado nos céus. Sejamos mais semelhantes a Cristo. Sejamos mais cristãos. Nos amemos mais. Confiemos mais no Senhor Jesus. Colossenses 1:5 também diz que a respeito da fé e do amor de vocês, que procede a esperança que lhe está reservada nos céus, esperança sobre a qual já antes ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho. Essa é a verdade. Essa é a promessa que Paulo então chama a atenção para eles olharem para a sua. Vocês foram vocacionados, chamados para estar, viver plenamente com Deus na eternidade. Na eternidade. Romanos 15:13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito de Deus. Então a gente precisa compreender mais essas verdades, né? A esperança para nós, pois ela nos dá uma perspectiva de força, de poder para vivermos hoje de acordo com essa vocação. Lembra uma identidade? Você foi vocacionado para ser santo e irrepreensível, para viver em amor na presença de Deus. Não esqueça disso. É isso. Se você não está fazendo isso, está fora da vontade de Deus. Precisamos, talvez, nos arrepender e voltar para isso. O segundo pedido, ou a segunda verdade, está no versículo as riquezas da glória da herança dos santos. Essa herança que Deus nos concede, nós somos os herdeiros de suas riquezas. Aqui, eu dando uma estudada lá, eu vi que há duas formas de entendimento aqui na questão da herança, a riqueza da glória da herança dos santos. Tem uma herança que Deus nos concede, por exemplo, nós sermos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo,
as coisas de Cristo, as coisas de Deus serão nossas. Sabia que vocês vão julgar anjos? Sabemos, né? Na verdade, vocês sabem, eu só estou lembrando, né? Mas vocês vão reinar com o Senhor Jesus. E esse poder, ou essa, isso não é pouca coisa, se você parar para pensar nisso. É um privilégio indescritível, inestimável, seja lá a palavra que a gente possa dizer. Tá? Mas há uma herança na qual nós somos herdeiros de Deus, né? Das riquezas de Deus. Você sabe o tamanho da riqueza de Deus? Né? Não tem como, é ilimitado. Né? Então, essa é a interpretação mais comum hoje. Nos santos significa para os santos, ou entre os santos. As riquezas são as bênçãos espirituais abundantes que Deus nos dá. De novo, volta lá para o início do capítulo. Mas há um segundo entendimento de que essa herança, ela pode ser nossa, nós mesmos. Deus nos vê como herança, né? Uma herança. Deixa eu ver aqui. Deus nos vê como herança. Ou seja, nós somos a herança de Deus. Deixa eu achar o versículo de isso. Vamos. A herança de Deus. Isso eu sei que está lá em Deuteronômio, acho. Sobre a herança de Deus. Não vou encontrar. 32 lá. É? Deuteronômio 32 lá. Ali, Deus diz que o povo de Israel, Jacó, é propriedade exclusiva dele. Exclusiva dele. Essa interpretação é válida, especialmente no contexto judaico, onde Israel era a herança de Deus. Nesse caso, nós, os santos, significaria que os santos são a sua gloriosa herança de Deus. Em Deuteronômio 32:9, que diz ali: pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua parte na herança. Esse versículo no Antigo Testamento claramente estabelece a ideia de que o povo de Israel, e por sua extensão a igreja, é a porção ou a herança de Deus. Ele os escolheu com sua possessão, com sua posse especial. A expressão povo de propriedade exclusiva de Deus, em outras traduções peculiar, posse peculiar, reflete a ideia de que os cristãos são a herança preciosa de Deus, comprados por alto preço. Vocês lembram onde está isso? Deve estar aqui também, né? 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que proclamem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, somos herdeiros das coisas de Deus, mas Deus nos dá um valor tão grande, imensurável, que nós somos herança dele. Tu dá a perceber? Nós somos herança. Mas importante é saber que ambas as interpretações, elas apontam para a incomensurável riqueza e valor envolvidos nessa relação entre Deus e o socorro. Esses versículos reforçam ambas as ideias. A riqueza da gloriosa herança dele nos santos, Efésios 18, é uma verdade, então, multifacetada que celebra essas bênçãos inestimáveis que Deus nos concede, como seus filhos, como coerdeiros. Esse valor imenso que ele te representa para ele. John MacArthur comenta que entender a grandeza do plano de Deus, referindo-se aos pedidos acima, a vocação e a aliança da aliança, que até entendemos que somos verdadeiramente até entendemos que somos verdadeiramente Jesus, é muito difícil ou quase impossível ver uma vida obediente e gratificante. Somente quando sabemos quem realmente somos, podemos viver
como quem somos. Só quando chegamos a compreender como nossas vidas estão ancoradas na eternidade é que podemos ter a perspectiva correta e a motivação certa para viver no tempo. Só quando chegamos a compreender a nossa cidadania celestial, podemos viver vidas obedientes, produtivas, como cidadãos piedosos aqui na terra. Como a gente viu aqui, o segundo pedido pelo qual Paulo ora aqui pelos Efésios. O terceiro, que é onde dá um destaque maior, é a suprema grandeza do teu poder. A suprema grandeza do seu poder. E como eu disse, eu não vou estender a última parte, né? E aí fala sobre onde ele exerceu a eficácia desse poder. Ali daria certamente para mais uma mensagem, né? Mas a suprema grandeza do seu poder, Paulo segue uma progressão lógica. O espírito de sabedoria e revelação, conhecer a Deus mais profundamente, leva ao conhecimento da esperança da vocação, compreender o propósito, que por sua vez leva ao conhecimento das riquezas da herança, compreender a grandeza, a riqueza que nós temos. Culmina um conhecimento da suprema grandeza do seu poder, ou seja, experimentar a força divina que atua em nós. Essa é uma sequência clara, indicando que o crescimento espiritual é incremental e interconectado. Cada nível de compreensão abre um caminho para o próximo, enfatizando que o verdadeiro conhecimento de Deus, de novo, não é meramente intelectual, mas experiencial e transformador. Paulo quer que eles se entendam que o poder incomparável de Deus opera em nós, os que cremos. E esse poder é escrito com suprema grandeza e age em nós. Sendo a mesma força que Deus usou para ressuscitar o Senhor Jesus, esse poder ilimitado se manifesta de forma extraordinária, ou pode se manifestar de forma extraordinária na nossa vida, na vida dos cristãos. John Piper diz o seguinte: Paulo está orando para que os cristãos que têm o chamado, que são herdeiros, que têm o poder de Deus para com ele, não os conheçam com o poderio de deveriam. Paulo está dizendo que eles não conhecem, eles, apesar de terem fé, viverem em amor, eles ainda tinham muito que conhecer sobre esse poder, né? E aqui, meus irmãos, algumas características desse poder. O poder ele é incomparável e atuante. Em Efésios 20:19, na NVI diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Demonstrado na ressurreição e exaltação do Senhor Jesus, né? O qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. 1 Coríntios 6,14 assim: Deus pelo seu poder ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. O mesmo poder que estava em Jesus está em nós, e quando morremos, vai Jesus. É o mesmo poder. Colossenses 1,16 assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse é o poder de criação de Deus. Esse é o poder. E se a gente ler os últimos versículos de 20 a 23, a Bíblia, esse mesmo poder que ressuscitou o Senhor de Jesus não simplesmente deixou ele viver, o elevou e o assentou à direita dele nisso. Esse poder colocou o Senhor Jesus acima de tudo e de todos. Primeira parte ele fala acima de todos, né? Que é domínios, que é potestade, que é autoridade, que é governo. E depois no versículo seguinte ele diz de todas as coisas. Tudo está, tudo, todas as circunstâncias, qualquer coisa está debaixo do governo e do poder de Deus.
Filipenses 2,9 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Para nós. Pois é, meus irmãos, esse poder está à nossa disposição para nos capacitar a nos amarmos uns aos outros, a sermos santos, a sermos justos, a sermos amorosos, semelhante ao Senhor Jesus. Efésios 3 diz assim: oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser e todo o poder por meio do Espírito Santo. Isaías 40, 29 diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica a força aos que não têm vigor nenhum. Salmo 68, 35 diz assim: ó Deus, Tu és tremendo no Teu santuário, o Deus de Israel, Ele dá força e dá poder ao seu povo. Bendito seja Deus. E por último, o propósito na igreja, que é o assunto que acabou poder desenvolver, né? Mas lembre-se, nós somos a extensão do corpo de Cristo. Que o Senhor foi aqui na terra e viveu e fez, nós devemos ser, fazer e viver. Né? Efésios 1, 22, 23 diz assim: sobre todas as coisas constituiu, sobre todas as coisas, dito. Meus Deus, que não crise. Propósito da igreja, então, Efésios 1, 22 e 23. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, a qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daqueles que a tudo enche em todas as coisas. De novo, plenitude, poder. 1 Coríntios 12, de 12 a 13, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sem muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós, judeus, não judeus, escravos, livres, fomos batizados por meio de um Espírito para formarmos um só corpo. E todos nós bebemos de um só Espírito. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir um corpo para a glória e para o povo de Deus. Então, meus irmãos, o que vimos aqui no pedido de oração de Paulo em Efésios 1, 17 e 19? Paulo orou por um espírito de sabedoria e de revelação, conhecer a Deus mais profundamente, traduzindo as grandezas divinas em experiências pessoais, diárias. Depois ele pediu que os olhos do coração dos cristãos em Éfeso fossem iluminados para conhecer a esperança da vocação, compreender o propósito, o chamado de Deus, impulsionando nós a uma jornada contínua de transformação em serviço, não apenas na salvação. O segundo pedido falou sobre a riqueza da glória da herança dos santos, ou seja, discernir a plenitude da herança em Cristo, reconhecendo a participação de uma comunidade de herdeiros, um destino glorioso e certo. E terceiro, a suprema grandeza do seu poder, entender o poder incomparável, ilimitado de Deus que opera em nós, os que cremos, capacitando-nos para uma vida de santificação, de santidade, de amor e de serviço. Agora, meus irmãos, como é que a gente aplica isso na nossa vida? A gente aplica essas verdades. O que implica essa oração na nossa vida? A gente já viu que não é apenas uma bela peça de literatura bíblica, né, essa oração, mas ela é um convite, ela é uma espécie de mapa para uma vida cristã plena, capaz, com poder para viver justa, santa, amorosamente para a glória de Deus. A compreensão dessas verdades teológicas deve se traduzir numa transformação da nossa vida em semelhança ao Senhor Jesus diariamente. Talvez a primeira aplicação seja
orar diariamente. E talvez incluir o conteúdo dessa oração, orar por sabedoria e revelação, para conhecer o Senhor Jesus mais profundamente. Essa oração permite que essa compreensão íntima de Deus e do seu Filho guie as nossas decisões, as nossas reações, as nossas prioridades diárias, transformando a nossa maneira como vive. Uma outra aplicação talvez seja refletir continuamente o propósito de Deus para a vida além da salvação pessoal. Qual é o propósito de Deus para a vida de vocês? Para a nossa vida? Para sermos santos, irrepreensíveis e em amor vivemos na presença. Buscar então ativamente um envolvimento na comunidade da fé, reconhecendo que a herança compartilhada e o trabalho para promover a unidade conforme o amor e a saúde de Paulo. Uma outra aplicação tem a ver com o poder operando em nós para uma vida de serviço e de unidade. Seja identificar na nossa área, nas áreas das nossas vidas, onde se necessita o poder de Deus para superar pecados, mau hábitos, desafios, para servir aos outros com excelência e promover a unidade. Lembre-se que por meio de Cristo, o cristão tem autoridade sobre forças espirituais do mal que permite viver uma vida de liberdade e de ousadia. Talvez aqui a gente precise entender que esse poder aqui é um poder não para fazer a minha própria vontade olhando para o egoísmo ou para riquezas materiais, né? Mas é um poder disponível para nós para fazer a vontade de Deus e para glorificar a Deus. Se você precisa de sabedoria, de entendimento, o que a gente peça? Peça a Ele aqui. Espírito, sabedoria e servir. Então, uma outra aplicação talvez seja um chamado para viver de acordo com a nossa identidade em Cristo. Viver cada dia com essa consciência renovada da nossa identidade que estamos em Cristo. Permitindo que essa realidade transforme as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, as prioridades. Buscar o canal da plenitude de Cristo para aqueles ao redor, manifestando o caráter do Senhor Jesus. E também você ter a experiência do seu poder. Você já orou para alguém conhecido de você ou para alguém que você conhece que se converta, que confie no Senhor Jesus? A pessoa não conhece o Senhor Jesus e você começa a orar e essa pessoa acabou conhecendo o Senhor Jesus. Se você faz isso, se você já teve essa experiência, é o maior milagre. É a salvação de uma pessoa, é você falar de Jesus, conduzir ela aos pés de Cristo e depois ensiná-la sobre tudo que o Senhor demandar. Pronto, é uma experiência que você teve. Eu desafio você a falar para o Senhor Jesus, a orar e veja depois a ação. Só que a ação de Deus, às vezes, não é como a gente espera, né? Tipo, nessa festa eternamente. Às vezes leva tempo, tem o tempo de Deus para acontecer. Certamente você tem alguma experiência nesse tipo em que Deus te atendeu. Isso é uma experiência com o Senhor. Reconheça que é o Senhor. Reconheça você. Então, meus irmãos, lembremos então que a verdade central, que é esta mensagem, a identidade do cristão em Cristo, é forjada pela fé e pelo amor. E é o fundamento para experimentarmos o poder incomparável de Deus, que capacita-nos a viver uma vida com propósito, uma vida com unidade, uma vida com serviço, manifestando a plenitude e as grandezas de Deus no mundo. Afinal de contas, foi Ele que nos identificou na era passada, na eternidade. Foi Ele que nos resgatou, nos redimiu, nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Mais que isso, nos deu o status de filhos. Mais que isso, nos deu o selo do Espírito. Você tem o Espírito de Deus. Você tem a natureza de Deus. E aí está o poder para você ter uma vida santa, justa e amorosa. Então Paulo queria que os irmãos crescessem. Crescei na graça de Cristo do Senhor Jesus. Amém?
Senhor Jesus, nós nos voltamos para Ti, Senhor, pois Tu és o Senhor. A Ti pertence todo o poder, toda a supremacia, a soberania, a grandeza insondável. E nós Te louvamos com essa grandeza insondável. Te louvamos, Senhor, que por graça imensurável, por esse amor inestimável, o Senhor nos identificou no passado, nos chamou, nos redimiu para sermos filhos amados, né? E nos cedeu, nos deu uma identidade, uma marca para vivermos a eternidade hoje. Senhor, muito obrigado por isso. O que pedimos aqui, Senhor, é que agora o Senhor nos dê espírito de sabedoria, espírito de discernimento para Te conhecer mais e melhor, Senhor, para Te amar mais e melhor, para agora, Senhor. Lembra-nos da vocação, Senhor, para a qual Tu nos chamou. Traz à nossa mente, Senhor, a herança, a riqueza que há em nós e que está destinada a nós. E, Senhor, dá-nos Teu poder, Senhor, para glorificar, exaltar, engrandecer e anunciar as Tuas maravilhas. Nós oramos assim, agradecidos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua presença aqui entre nós. Amém.